Meus queridos amigos, como é que vocês estão? Tudo na paz? Espero que todos estejam muito bem, como sempre. Klabin, será que vale a pena investir? Não vale a pena? É uma boa empresa? A empresa possui bons fundamentos? A ação está caindo pra caramba, será que vale a pena? É um bom momento para começar a investir em Klabin? É hora de se manter focado nos aportes? Ou é melhor parar, reavaliar um pouquinho, dar uma analisada no que está acontecendo na empresa? Muita gente questionando algumas decisões recentes de alocação de capital da empresa, dizendo que ela pode estar queimando o capital do acionista, investindo mal o patrimônio do acionista. Será que vale a pena? Será que não vale? Será que isso é verdade? Vamos ver tudo aqui nesse vídeo. A gente teve aqui o Fred Godoy recentemente comentando: Badu, parabéns pelo trabalho realizado por meio dos vídeos. Posso fazer uma humilde observação? Pode sim, meu querido. Estou sentindo falta daqueles vídeos que você fazia de empresas específicas e avaliação dos fundamentos, do setor em si, da empresa avaliada, os riscos, possibilidades. Então eu respondi, vou voltar com esses vídeos pelo menos 2 vezes por semana. Beleza? Estou testando esse formato novo aqui. Se vocês gostarem, deixa um comentário aqui embaixo. Quem já é de casa, deixa o like no vídeo. Vamos para a Klabin aqui. Realmente a gente vê que nos últimos meses as ações vêm caindo muito. Klabin é uma empresa que eu invisto. E o que a gente precisa analisar? Eu até anotei umas coisas aqui para falar com vocês. Aquele diagraminha básico que eu sempre utilizo, né? A empresa, para valer a pena, uma empresa para se caracterizar como um bom investimento, precisa dar lucro. E esse lucro ele vem das receitas que a empresa consegue oferir. Então, para ter lucro, a empresa precisa ter receita. E aí, para gerar receita, ela precisa de ativos, e esses ativos são financiados pelo patrimônio líquido ou por passivos, por capital de terceiros. Patrimônio líquido é o capital próprio, o capital dos sócios, o capital do acionista que a gente fala, e os passivos é capital de terceiros. E aí a gente tem aquela equaçãozinha básica, universal de contabilidade: ativo igual a patrimônio líquido mais passivos. Quando a gente pega o lucro e divide pela receita, a gente tem um indicador muito conhecido, que é a margem líquida. Quando a gente divide o lucro pelos ativos, a gente tem o ROA, Return on Assets. O lucro dividido pelo patrimônio líquido é o ROI, Return on Equity, um indicador interessantíssimo de rentabilidade que a gente precisa avaliar. E o ROIC, ele é um indicador de rentabilidade, mas diferente do ROI, que está mais focado e relacionado com o patrimônio líquido, ele está relacionado com todos os investimentos que a empresa está fazendo, mesmo se isso seja fruto de capital próprio ou de capital de terceiros. Se a empresa ela consegue se alavancar, ela consegue se endividar, ela consegue investir por meio do capital de terceiros, ela consegue fazer isso perfeitamente, qualquer empresa consegue fazer isso. E o ROIC é um indicador que mede a rentabilidade desse ponto de vista, né? O ROI, ele mede o retorno para o acionista. Por isso que quando uma empresa ela se alavanca, muitas vezes ela consegue até aumentar o retorno para o acionista. Mesmo que o lucro não aumente, só dela mexer ali na estrutura de capital ela consegue, porque ela precisa de menos capital próprio para gerar o mesmo resultado, entendeu? Então isso aí é questão talvez para a gente ver em outro vídeo. Com relação ao valor de mercado, isso diz muito sobre o preço da empresa. E aí a gente tem alguns indicadores que a gente pode relacionar com o preço. P sobre VP é um deles, o P sobre L, até mesmo o EV/EBITDA, que a gente pega ali o Enterprise Value e relaciona com a geração de caixa, a proxy da geração de caixa da empresa. Quando a gente olha aqui esses indicadores que eu acabei de mencionar, a Klabin ela tem um P sobre L de 4,38, um PVP de 2,15, um ROI de 49,08%, um bom ROI, e um ROIC de 12,8%. Atualmente aqui a gente está olhando na plataforma Investidor 10. O ROA da empresa é interessante também. Alguns indicadores, eles fazem mais sentido se analisar em algumas empresas de alguns setores, outros nem tanto, mas é bom você entender. Por isso que eu explico isso daqui para vocês, por isso que eu procuro sempre trazer isso daqui, que é para vocês entenderem mais ou menos, né, como que você consegue montar esses indicadores, de onde que vêm esses indicadores, como eles são calculados. Isso é importante, porque senão muitas vezes o investidor ele acaba se confundindo ao tentar fazer análises apenas com base em indicadores. O próprio PVP, por exemplo, a gente olha aqui um PVP de 2,15 e você pode achar um PVP baixo, um PVP alto, que está barato, que não está, de acordo com o que já te disseram, com o que você mesmo entende, com seus próprios critérios para avaliar a empresa. Você pode achar um P sobre L
de 4,38 baixo, alto, isso depende. Mas como que a gente calcula isso daqui? Se você pegar o preço com relação ao valor patrimonial, o valor patrimonial é justamente aqui o patrimônio líquido que eu te falei, que é o que financia uma parte dos ativos da empresa. Se você pegar o valor de mercado e dividir pelo patrimônio líquido, você consegue encontrar aquele indicador. E a gente desce aqui no Investidor 10 um pouquinho, a gente chega aqui nas informações, você tem um valor de mercado de 20,6 e um patrimônio líquido de 9,56. Se eu divido 20,6 por 9,56, 2,15, que é justamente o PVP que está aqui em cima. Então eu acho legal o investidor saber de onde que vem os indicadores, como calcular os indicadores. É interessante para você não ficar naquela visão, né, meio robótica, a empresa com PVP assim é barato, com PVP assado é caro. E outra coisa, entender o momento da empresa. Eu falei de rentabilidade aqui, ROI e ROIC, porque é justamente uma das coisas que vem sendo questionadas hoje na Klabin. Então a gente tem uma desconfiança, eu até anotei aqui por parte do mercado, quanto ao projeto Figueira, que é uma unidade produtora de papelão ondulado, a ser construída em Piracicaba, São Paulo. Dos 14 membros do colegiado da Klabin, 10 votaram a favor, 2 se abstiveram e 2 foram contrários ao investimento, principalmente considerando a viabilidade financeira desse empreendimento do ponto de vista de alocação de capital e de retorno sobre o capital investido. Então, algumas pessoas do mercado hoje consideram isso uma alocação de capital pouco eficiente e com baixo valor estratégico para a empresa, mesmo no longo prazo. Só que, segundo o Marcos Paulo Ivo, diretor financeiro de RI da Klabin, o projeto Figueira ele tem uma taxa de retorno atrativa acima do custo de capital da companhia. E guardem isso daqui, acima do custo de capital da companhia. E por que isso é importante? Porque para uma empresa crescer, se você está investindo numa empresa, você está considerando investir, está analisando, e é uma empresa que está crescendo ou que está investindo em projetos visando o crescimento, você tem que se fazer sempre essa pergunta. O retorno que a empresa vai ter com esses investimentos, o retorno sobre o capital investido, ele é maior do que o custo de capital? Se esse retorno sobre o capital investido é maior do que o custo de capital, então essa empresa ela vai crescer gerando valor. Caso contrário, muito provavelmente essa empresa ela pode até crescer, pode ganhar mercado, pode ganhar market share, pode crescer sua receita, seu lucro ao longo do tempo, mas isso não vai estar gerando valor para o acionista. Seria melhor que a empresa ficasse do mesmo tamanho, pagando dividendos, ao invés de investir para obter um retorno menor, entendeu? É como se você pegasse os dividendos de qualquer empresa que você investe aí na sua carteira e você pegasse esses dividendos e ao invés de gastar, você investisse em uma empresa, mas essa empresa ela vai te gerar um retorno menor do que os seus dividendos vão ter se você deixar na renda fixa, entendeu? Se você souber disso, é claro que você não vai investir nessa empresa. Se você está investindo em qualquer coisa, é porque você quer ter um retorno maior do que o que você teria deixando seu dinheiro parado na renda fixa. Então é mais ou menos isso que ele quis dizer aqui nessa frase, que o diretor de RI da empresa quis dizer, que o projeto vai gerar valor porque ele vai gerar um retorno maior do que o custo de capital. Só que ele não informou exatamente qual que é o retorno que eles estão prevendo nesse projeto, nessa construção desse empreendimento. Mas guardem essa informação aí. Isso aqui eu falo para qualquer empresa, não só na Klabin, mas é uma informação legal para você utilizar em qualquer análise. Esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimentos, eu não vou te falar aqui para você investir ou não na empresa, mas se a empresa está crescendo, você precisa observar o retorno sobre o capital investido. Se esse retorno não for grande o suficiente, essa empresa ela vai crescer destruindo valor e não vale a pena. Toda empresa para crescer, ela precisa sempre gerar valor. Só que não é só você simplesmente chegar aqui e olhar o ROIC. A gente percebe que recentemente o ROIC da Klabin ele vem aumentando. A empresa conseguiu aumentar o ROIC de acordo com a média histórica, em relação à média histórica nos últimos anos. O ROI da empresa também é elevado. Mas só que isso pode ser distorcido momentaneamente por algumas questões a depender do momento de vida da empresa. Eu até trouxe aqui também a Dimed, o grupo Dimed, que é outra empresa que eu invisto e que está crescendo muito. Quando a gente olha o gráfico de crescimento de lucros e receitas da empresa, dá para a gente perceber isso. A gente vê que desde 2009 o lucro líquido vem crescendo, saiu lá da casa de 7 milhões para mais de 86 milhões. A receita líquida da empresa também vem crescendo pra caramba. Então é uma empresa que está crescendo. E aí você pega aquela informação que eu te falei,
A empresa, para crescer gerando valor, ela precisa ter um ROIC elevado, senão não vale a pena. Você pega uma informação como essa, que é verdadeira, que eu posso te falar, ou qualquer outro especialista em investimentos pode te falar, e aí você observa o ROIC dessa empresa hoje, em qualquer uma dessas plataformas de análise de investimentos, como o Investidor 10, que é muito boa e eu utilizo, você vai ver que o ROIC dela é de 6,53. Então não seria um ROIC interessante. Só que qual que é o momento dessa empresa? E o ROIC vem caindo. Por que desde 2020 para cá esse ROIC está bem mais baixo? Se a empresa está crescendo com um ROIC baixo, não significa que ela vai crescer destruindo valor? Por que investir numa empresa como essa então, Badu? E aí você percebe que isso está bem relacionado com o momento atual da empresa, de 2020 para cá, que foi justamente o ano que ela fez um follow-on, expandiu muito seu capital, emitiu novas ações, que muita gente chamou inclusive de re-IPO, e aí sim a empresa começou a investir na abertura de novas lojas. Aqui na apresentação dela, a gente percebe que, à medida que ela vai abrindo novas lojas, esse ROIC ele é baixo no primeiro ano, ainda um pouco baixo no segundo ano. No terceiro ano e na maturidade, o retorno sobre o capital investido, o ROIC dessas lojas, ele é muito maior. Então é natural que, como a empresa está investindo muito para abrir novas lojas e o retorno demora um pouquinho para acontecer, é natural que o ROIC dela seja um pouco distorcido. Mas se ela continua abrindo essas novas lojas, investindo, com um retorno muito bom depois, à medida que ela for crescendo o número de lojas, que essas lojas forem gerando esse retorno ao longo dos anos e que ela talvez desacelere daqui a alguns anos esse crescimento, aí sim a empresa vai conseguir entregar um retorno para o acionista, gerar valor para o acionista com esse crescimento. Só que demora um pouco para acontecer. E aí você precisa acreditar, já que você está investindo na empresa, porque você confia na capacidade que ela tem de alocação de capital. Uma empresa que cresceu muito no setor elétrico, por exemplo, por conta de a alocação de capital muito eficiente, foi a própria Equatorial Energia. Ela cresceu muito, alocando capital, comprando empresas ali à beira da falência, ativos que não geravam valor na mão de outras empresas e na mão dela passaram a gerar valor. Então o caso da Klabin é justamente esse. Ela vai conseguir continuar gerando valor para o acionista ao longo dos próximos anos. Você vê aqui que do colegiado dos 14, 10 votaram a favor. Eu acredito que a Klabin ela sabe muito bem gerir o negócio dela. O cenário macroeconômico às vezes pode estar favorecendo a empresa, às vezes não, é cíclico. Se você olha aqui o comportamento do preço das ações, você percebe que é bem cíclico. E num momento como esse de queda, às vezes o cenário macroeconômico ele começa a prejudicar os resultados da empresa, mas é uma empresa sólida, é uma empresa que paga bons dividendos, é uma empresa que só em ativos biológicos ela tem não sei quantos bilhões de reais. Quando eu falo ativos biológicos, as florestas que a Klabin tem em terras da própria empresa ou até mesmo terceirizada, que ela só investe ali nas florestas, em terras de terceiros. É uma empresa muito grande e o retorno do acionista ele vai estar diretamente relacionado com o retorno sobre o capital investido que a empresa conseguir obter com esses investimentos que ela vai fazer. Tanto essa nova fábrica, o próprio Puma 2, tudo isso daí, todo o dinheiro que a empresa está investindo, quando ela começar a colher os resultados, os retornos desses investimentos, aí a gente vai saber se realmente valeu a pena, se o retorno sobre o capital investido foi maior realmente do que o custo médio ponderado de capital ou não, se valeu a pena ou não, mas é um risco. Por isso que é renda variável. Você está investindo numa empresa, toda empresa tem seus riscos. E a alocação de capital, quando uma empresa decide o que ela vai fazer com o seu lucro, ou até mesmo se ela vai se endividar, se alavancar um pouco mais para investir, ela está tomando um risco ali. Se ela não quisesse tomar um risco, por exemplo, bastava ela pegar o lucro inteiro, a geração de caixa inteira, e distribuir para o acionista na forma de dividendos. Olha, não vamos crescer, não vamos só investir aqui para manter a nossa estrutura funcionando, o CAPEX de manutenção, mas não vamos crescer mais. Quando a empresa decide crescer, aí sim ela está incorrendo um risco maior e o acionista precisa entender isso. Precisa entender que ao investir numa ação, você está terceirizando as decisões para uma empresa que entende, para uma empresa que já tem muita experiência, mais de 100 anos no setor. Então, é dessa forma que eu penso. Na minha opinião, a Klabin, ela é uma boa empresa, é uma empresa que tem bons fundamentos, deve continuar gerando valor para o acionista, sim, no longo prazo, um ROIC acima de 19% ajustado, que eu acho
muito bom. Se a empresa conseguir continuar mantendo essa média, eu acho isso excelente. E diversifico por conta disso. A gente sabe que existem os riscos. Caso a empresa acabe tomando alguma decisão errada ou não, a sua carteira ela precisa ser diversificada a ponto disso não impactar o retorno da sua carteira. Mas eu trouxe esse vídeo principalmente para explicar um pouquinho para vocês aqui um pouco sobre análise fundamentalista, essa parte mais didática aqui com relação a como que você vai conseguir analisar os indicadores, enfim, e da importância também de você entender o momento da empresa. Beleza, meus queridos amigos? Esse foi o vídeo de hoje. Quem gostou, deixa o like, se inscreve, a gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto, valeu!